Tarde, a professora Tina, e por intermédio da Tina, como nós carinhosamente a chamamos aqui em Goiás, pela trajetória que ela tem, pela amizade que ela tem, por ser essa pessoa aberta, né, e muito comunicativa com seus alunos e os pares, nós a chamamos de Tina. Tina, eu tive a oportunidade de conhecê-la no núcleo do mestrado da então UFG, agora UFCAT, e também tive a oportunidade, o grande prazer de trabalhar com ela num projeto de pós-graduação em educação de direitos humanos e infância, e também trabalhar, né, e participar do núcleo de pesquisas do NEPIE. Então, a Tina, ela tem assim um legado muito grande relacionado à educação, à pesquisa, e ela realmente é uma pessoa que aglutina e uma pessoa que realmente quer que os seus realmente saiam daquele estado de estagnação e siga a carreira acadêmica. Tanto é que o núcleo que nós pertencemos, basicamente 10, os 10 estão fazendo doutorados, que não terminaram estão fazendo. Então, a professora doutora Altina Badia da Silva possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás e concluiu em 1991, graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, especialização em Psicopedagogia pela Universidade Católica, mestrado em Psicologia da Universidade Católica de Brasília e doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Atualmente, é professora adjunta da Unidade Federal de Goiás, né, na UFCAT, e atua no programa de pós-graduação em educação do PPGEDUC, na Universidade Acadêmica Especial de Educação. E também é líder do grupo de pesquisa Infância e Educação, que é o NEPIE, ao qual eu também participo, na Universidade Federal de Catalão, a UFCAT. Tem experiência na área de educação, com ênfase em estágio, trabalho docente, desenvolvimento e aprendizagem e educação infantil, atuando principalmente nos seguintes temas: brincar, infância, educação infantil e formação de professores. Professora Altina, seja bem-vinda novamente. Agora a fala é com você, né? E nós desejamos que seja um momento formativo, de grandes experiências, de grandes trocas de conhecimentos, que é o propósito do GPMS Convida. Seja bem-vinda. Obrigada, Adilson. Já vou pedindo desculpas aí pelos atropelos do início. Parece tudo tão corrido, né? Nós estamos também, desde a pandemia, depois da greve, com um calendário bastante atípico. Nós estamos agora no intervalo para começar o nosso segundo semestre aqui na universidade em 4 de novembro. Imagino que não seja diferente também, vocês devem estar com algumas especificidades do calendário, então a gente está sempre muito corrida. E eu, no momento mais atípico ainda, estou voltando agora de uma licença de pós-doc que finalizou na sexta-feira, e lógico que o trabalho não está pronto ainda, infelizmente, mas a licença já acabou e os trabalhos já junto à universidade têm que ser retomados. Então, vim aqui para falar no GPMS, foi um convite feito há muito tempo já, desde a qualificação do Adilson. O Adilson já falou um pouco do nosso contato, do nosso conhecimento. O Adilson estudou aqui na universidade, na graduação não o conheci, né, que foi na educação física, né, Adilson? Só o conheci depois no mestrado. E aí nós depois tivemos uma aproximação no núcleo, e foi uma feliz coincidência, depois, através da Adilson, poder conhecer a professora Rose. Eu já estou chamando de Rose, viu, Rosinei? Também achando que já sou íntima. Do grupo de vocês, eu também tenho o prazer de ter dividido, na época do doutorado, com a professora Magda Sarati, foi minha colega de doutorado, né? E lá a gente pôde, né, fazer bons contatos. Através da Magda, eu conheci a Alessandra, aí, já em Dourados, num evento organizado pelo grupo de pesquisa, né, que a Magda, pelo grupo que ela trabalhava e trabalha ainda do processo civilizador. Então, assim, meu contato com Dourados é um momento, é um processo de a gente se aproxima, às vezes distancia, mas é um processo muito afetivo, né?
Infelizmente, lá em Jataí, encontrei a Alessandra muito rapidamente, e a gente acabou não conseguindo conversar muito, acho que só na abertura, não foi, Alessandra? Depois não nos vimos mais, estava muito disperso, e aí a gente não conseguiu trocar, né, ideias, mais conversas, mas é sempre um momento muito afetivo. Lembro da vez que eu tive em Dourados, das festas, né, acho que na Casa da Magda, depois alguns outros eventos que eu tive aí, foram momentos bastante acolhedores. E aí, quando o Adilson foi fazer doutorado, né, na Federal aí da Grande Dourados, eu ainda disse para ele, ó, tem um grupo muito bom que eu conheço de professores lá. Eu falei exatamente dessa linha de pesquisa que vocês, né, participam e que eu respeito muito. Então, já vou falando, aproveitando para dizer desse lugar, eu não trabalho com a questão da história da educação. Eu sou de uma linha que trabalha com formação de professores, práticas educativas, né? E aí, meu recorte na fala, para hoje, o que eu pensei, o que eu quis me aproximar um pouco de vocês, foi tentando puxar um pouco para a questão da memória. Mas, lógico que a memória pensando no meu campo de atuação, dentro da psicologia histórico-cultural, da formação de professores. Então, vocês fiquem à vontade para fazer intervenções durante a fala, acho até interessante, pode ser que depois eu já esqueça, né, que perca um pouco o sentido, o significado que vocês queiram perguntar para que a gente possa conversar. Então, eu fiz um recorte, quando eu conversei com Rose. Tá bom a altura? Não perguntei para Tá você. bom, eu queria só fazer um comentário com você, que a linha nossa, ela não é só história da educação, ela é história da educação, memória e sociedade, por isso nós achamos muito pertinente a sua proposta. Tá bom? Que bom. É que a maioria acaba ficando mesmo numa coisa mais específica da história da educação. Mas os trabalhos da Magda e outros, essa questão da memória é bastante utilizada, pensada também. Ai, que bom. Então, de onde eu vou falar da memória? Né? Eu vou falar da memória dentro da perspectiva histórico-cultural, da psicologia histórico-cultural, atrelada aí ao materialismo histórico dialético, e para isso eu trouxe uma perspectiva, uma proposta de análise que a gente está fazendo, né, através dos núcleos de significação. Foi produzido pela professora Wanda Guiar, né, e aí eu vou explicar um pouco como isso aconteceu e como é que dentro desse procedimento de análise a gente tem tentado trabalhar com as nossas pesquisas. E por quê, né? E aí, lógico, vou tentando fazer essa relação aí com a questão da memória. Então, eu fiz uma fala pequena, né? Por isso que eu digo, nós temos aí um tempo para discussão, a gente pode ir conversando, vocês fiquem à vontade para poder interpelar, entrar na fala, e a gente pode ir conversando. Eu intitulei, né, Núcleos de Significações como Procedimentos de Análise nas Pesquisas em Educação, a Memória em Foco. Por quê? Né? Porque essa perspectiva de trabalhar com os núcleos de significações, ela tem se aproximado muito do que a gente faz, né, nas orientações, nos trabalhos de pesquisa, buscando muito a questão da fala, né, mas através da fala, tentar compreender o sujeito, como o sujeito significa aquela condição, quais são os sentidos que são dados para aquilo, para o fenômeno que a gente está tentando investigar, né? E aí eu vou tentando buscar um pouco disso. Hoje, no NEPIE, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Infância e Educação, participam, né, um grupo de pessoas da psicologia, da sociologia, da educação, e a gente tem feito investigações muito em torno da infância, da educação da infância, nos diferentes contextos. Por isso, o Adilson aí falou de um curso de especialização que nós desenvolvemos durante 3 turmas sobre infância e direitos humanos, né? Sobre ensino interdisciplinar em infância e direitos humanos também. Esse foi um trabalho muito interessante que a gente do núcleo desenvolveu. E agora a gente está trabalhando muito com a questão do mestrado, e felizmente a nossa proposta, a nossa PCN do doutorado foi aprovada, e a gente está pensando na perspectiva já de, né, da continuidade dos nossos alunos,
que volta e meia tinham que ir para outros espaços. A Dilson é um exemplo disso, né? Porque a gente tinha, durante esses 12 anos de programa, a gente só tinha um mestrado. Então, minha parceira de trabalho, muito, é a professora Elisa, que hoje trabalha em Araraquara, na Unesp de Araraquara, a professora Janaína Cassiano, Elisa da Educação, Janaína aqui da Psicologia, do curso da graduação em Psicologia e do programa. É com elas que eu depois vou falar de algumas pesquisas que a gente tem desenvolvido. Edna, pode passar, por favor. E aí, eu começo brincando um pouco com vocês, eu trabalho com a questão do brincar, e aí tento com que essa fala seja um pouco lúdica. Eu queria perguntar se vocês conseguem lembrar, qual é a memória mais antiga que vocês têm? Consegue pensar qual é a coisa mais antiga que te vem à memória quando você quer rememorar, relembrar de algumas coisas, né? Aí eu vou tentando fazer aqui um exercício para mostrar um pouco desse caráter, né, histórico, esse caráter social, que vai aparecendo, por exemplo, na minha memória, né? Eu tenho uma memória que acredito eu foi em torno dos 5 anos de idade, 5, talvez 6. Eu estava brincando com algumas sucatas, né? Naquela época nem chamava sucatas, mas algumas coisas que alguns vizinhos jogavam. Eu fui criada na periferia de Goiânia, sou de Goiânia, né? Então, durante toda a minha infância, vivi lá, e eu estava com uma latinha, e eu estava, né, meio que passando o dedo, brincando com essa lata, e eu falava, né, como se eu estivesse lendo aquilo. Eu lembro que meu pai me interpelou dizendo assim, você está lendo? O que está escrito aí? E lógico que eu não sabia o que era, mas era uma figura que me chamava a atenção, era essa figura aí da aveia Quaker, né? A Jules, tem uma moça dizendo que Simone não tem permissão para entrar. Deve estar de volta, está aqui me mandando no WhatsApp. É Simone aqui da UFG. Bom, aí eu fiquei certamente, né, meio sem saber o que dizer para ele. Aí ele falou, mas você não está lendo? Você está falando? O que está escrito? Aí eu disse para ele assim, né, isso é muito gostoso. Passando o dedo embaixo, disse, isso é muito gostoso. Essa é a primeira lembrança que eu tenho, né? Imagino isso assim, tento lembrar de outras coisas que me são contadas, mas não me vem à mente. Então, essa memória, né, que eu trago essa história aí desse homem, né, que aí, para fazer essa fala, eu fui um pouco perguntar o que seria esse Quaker, né, para trazer, pensar que caráter histórico tinha isso, né? Pode passar, Edna, por favor. E né, encontrei algumas coisas sobre, né, e aí fui pensando que dificilmente, né, alguém nunca viu o simpático, alguém nunca tenha visto esse senhor com cabelos brancos, esse chapéu, né, e chapéu estampado nas embalagens de cereais, de aveia, de barrinhas, dizendo que isso faz parte de uma refeição saudável, né? E esses produtos aí, essa marca Quaker, né, aveia Quaker da Otis, se tornaram sinônimos, sim, de alimentos saudáveis, né? Presente há muito mais de um século, não somente nas refeições matinais, mas também em outras horas, né, em outras refeições, em milhões de pessoas em muitos continentes. Isso é uma marca, né, uma marca conhecida, e aí fui procurar o que seria Quaker, parte aí de um grupo como se fosse uma religião que dizia de cavalheiros, bons senhores, o que significava isso, mas que dava a ideia de família, familiaridade, né? Lembro que essa ideia, né, da cara boa do senhor, né, esse senhor de bochechas, né, grandes, e dizendo que aquilo, apresentando aquele produto que de nada lembra aveia, mas já ficou um símbolo, né, é a minha memória mais antiga. E aí fui buscar, então, o que seria para a gente pensar essas questões da memória, né? Que traria para outras pessoas, né? Quando eu pergunto para professoras, quando eu pergunto
né, para adolescentes, o que você lembra? Qual a memória mais anterior que você tem na sua vida? E algumas pessoas dizem lembrar de coisas numa idade bem, né, bem precoce. E aí fui também verificar o que seria. Por favor, Edna, o próximo. Se a gente vai pensar, né, essa memória mais antiga, e qual a memória mais antiga que uma pessoa pode ter, provavelmente isso acontece aí entre 3, 4 anos de idade, né? A ciência não sabe, não explica, não é que não sabe, né? Ainda não conseguiu explicar muito bem o porquê, mas ela dá algumas pistas para a gente pensar. Que dificilmente a gente se lembre de uma coisa anterior a esse período. Primeiro, uma das hipóteses que a ciência levanta é a imaturidade do cérebro mesmo. Mesmo que funcione desde a mais tenra idade, os sistemas neurais envolvidos na formação da memória, como o hipocampo, não estão maduros o suficiente para armazená-las, né, a longo prazo. Então, essa é uma das hipóteses. A outra é que as crianças vivem em um mundo pré-linguístico, né? Sem a linguagem, fica difícil representar as memórias e, consequentemente, né, organizá-las e recuperá-las. Então, a gente vai ter essa linguagem organizada, sistematizada, aí já aos 3, 4 anos de idade. Por isso, segundo os cientistas, os estudiosos, é esse o período que a gente pode lembrar de uma memória bastante antiga, né? Uma das mais antigas que a gente consegue ter. Pode, por favor, Edna. E aí, né, o que tem? Tem gente que diz que tem uma memória antes dos 3 anos, né? O que esses cientistas vão atestar é que provavelmente essas memórias são falsas. Por quê? Porque em uma investigação feita lá na universidade, né, na Universidade de Londres, eles têm um apanhado que 38,6% das pessoas, dos 6.641 indivíduos que são inquiridos, eles vão dizer terem memória anterior aos 2 anos, enquanto 893 participantes afirmaram lembrar de episódios antes de terem completado 1 ano. Mas o que a ciência diz, né? Ela diz que os seres humanos não conseguem lembrar-se do que aconteceu antes dos 3 anos. E explica, né, com aquelas hipóteses que eu já apresentei anteriormente, que a partir das descrições, né, os investigados tentaram perceber quais as razões que poderiam justificar o fato dos participantes alegarem ter memórias, né, de uma altura em que a ciência diz não poder ser armazenada. Bom, segundo os autores, essa memória fictícia, elas vão resultar de fragmentos de experiências, lugares, coisas ou sentimentos, combinados com histórias que ouviram durante toda a vida, ou até mesmo com informações recolhidas em fotografias, né, recontos, desenhos que são apresentados a essas pessoas, remontando a fatos, né, que teriam sido vividos por essas pessoas. A ciência dá essa explicação para essas pessoas que vão dizer que essa memória que alguém atesta ter, não, me lembro com 2 anos, eu no berço, meu pai fazendo isso, minha mãe, né? Então, a ciência vai dizer que provavelmente isso é uma memória fictícia, uma falsa memória que você tem, que já ficou aí, né, organizada nos seus, na sua forma de contar, e que ela foi repassada para você por outros, né? Então, essa é uma questão interessante para a gente poder pensar a questão da memória e quem faz pesquisa com a linguagem, com a memória que as pessoas trazem, né? Pode ir, Edna, pode passar. Pode passar esse que eu não vou trabalhar com essa questão. É uma questão de uma música, não vou colocar agora. Já não consigo, pode passar também. É só a letra da música. Então, eu fico pensando assim, para tentar chegar nos núcleos de significação, em que geralmente a gente faz análise de uma fala, de uma pessoa, de uma entrevista, ou também de um documento, que agora é um empreendimento que tanto o grupo da Wanda Aguiar, né, do Ozella, lá na PUC São Paulo, que eles têm feito, de outros estudiosos que têm
trabalhado com essa perspectiva no Rio de Janeiro, no Nordeste, lá na Universidade Federal de Rondônia, no Piauí, eles vêm trazendo para a gente o quanto é possível estudar, então, um documento a partir dos núcleos de significações, além só das entrevistas que a gente faz, né, as narrativas que uma pessoa vai dizendo. Aí eu tentei trazer para vocês, numa questão da arte, talvez fique pequeno, mas eu queria que vocês olhassem um pouco para essa imagem. Esse é um quadro, né, de um famoso pintor, ele foi pintado em 1800, no final já, 1800, e ele retrata um aspecto interessante, ele chama, né, a jangada da medusa. Então, o que a gente consegue ver, né? Vocês conseguem olhar e ver alguma coisa? Agora eu já estou perguntando mesmo, pode ver, quem consegue perceber alguma coisa neste quadro? Mesmo que esteja com a imagem escura, né? A tentativa era que ele ficasse bonito, bem grande, visível. Conseguem perceber uma jangada, né? E o que mais que alguém consegue ir vendo? Que muitas pessoas estão dividindo esse pequeno espaço de luz aí e tortuoso, né? Parece que está bem revolta a água. É isso. É isso. Tina, eu vejo morte, eu vejo desespero, eu vejo angústia, e parece que todos estão querendo se salvar, mas acho que ninguém vai se salvar nessa pequena jangada, não. Então, Karine, você quer dizer alguma coisa? Tá com a câmera ligada e a gente é presa assim, ó. Ai, dá para ver igual. Parece que são pessoas assim que querem se salvar, né? Tá meio uma situação meio angustiante. Alguns parece que estão mortos já. Dá essa impressão de tristeza, de um sufocamento, assim, não desespero. É isso que ele passa. É apreciadora das artes, quer dizer aí, Alessandra? Achei super interessante aí essa questão do caráter histórico. Isso daqui, gente, está me lembrando algo, eu não consigo no momento me recordar, mas essa é uma figura já que eu conheço. É da parte da história, realmente. Eu não estou fazendo esse esforço agora para me recordar. Parece um naufrágio, uma jangada pequena. Depois eu quero que você esclarece, Tina, porque esse quadro eu já conheço. Eu não consigo me lembrar agora no exato momento. Me chamou muita atenção. Pessoas mortas, como eles já falaram aí. Eles já disseram. As cores que o pintor usa também ajuda, né? Porque a ver pouco, porque ele está usando mesmo essa coisa de luz e sombra, então ele está fazendo esse jogo aí entre as cores para mostrar um pouco. Acho que Luciana levantou a mão. Luciana quer dizer? Oi, Tina, boa noite. Boa noite, tudo bem, Luciana? Tudo bem. Eu dei um zoom na tela aqui e parece que no alto, não sei se é uma mulher com um pano vermelho acenando, todos apontando para ela, não sei se ela está representando todos ou todos querem chegar até ela, vejo alguma coisa nesse sentido. Isso. Essa é uma boa visão do quadro mesmo, tem a ver, Luciana. Luciana é uma ex-orientanda minha que agora está em Goiânia, na PUC, né, Luciana, fazendo doutorado também. Liberdade Luciana. Tina, tem aquela questão também daquele pesquisador, salvo engano, italiano, Carlos Gimburs, que fala sobre a gente procurar as pistas, né, onde ninguém vê, nesse mesmo. De repente, esse quadro tem muito mais a falar para nós e nós ainda não entendemos qual é o foco principal devido a muitas informações. Você está falando do paradigma indiciário lá, né, das pistas, sinais, indícios. Ok. Então, Celine, você quer também dizer ou não? Celine está aqui, ligou a câmera. Boa noite. Boa noite. Então, eu vejo, assim, sofrimento, né, como os colegas já trouxeram, é um sofrimento, parece que tem muito tempo que eles estão ali naquela situação,
estão bastante angustiados e estão pedindo ali, parece que tem alguém que possa, né, salvar ali, porque parece que suplica para alguém, né, ali, alguém que a gente não está vendo aqui, nessa imagem, né, ou é essa mulher que a colega citou, que eu não consigo ver aqui, mas a gente vê bastante sofrimento mesmo, angústia nesse naufrágio aqui. Ok, O Celina. tempo, né, não está ajudando, as É, o cores, tempo realmente não. né, as cores dizem isso, né, que não é nada, parece que é triste, tristeza. Ok. Acho que alguém falou que tem algo a ver com liberdade. Acho que sim, né? Nós vamos. Pode passar para o próximo, por favor, Edna, para a gente ver aqui. Olha, então, esse aí, a Alessandra trouxe, né? Essa ideia do que seria um pedaço do quadro que a Alessandra, não, que Luciana até citou, né? Chamada da Balsa da Medusa, em francês, aí também está colocado, né? É uma pintura executada em 1818 a 1819 por Teodoro. Teodoro vai retratar um fato histórico, né? E extremamente importante. Pode ir, Alessandra, que a gente vai. Alessandra, desculpa, Edna. E realmente tem lá a questão da liberdade que a gente vai apontar. O que acontece com esse navio? Era um navio chamado Medusa, né? Que em 1816 ele vai içar velas juntamente com outros 3 navios em direção ao porto de Saint-Louis, o qual tinha sido oferecido por Inglaterra à França como prova de boa-fé pela restauração da monarquia após a capitulação de Napoleão. Então, realmente um fato histórico importante, né? E o navio, cujo capitão, né, o capitão Duroy, ele vai ser, digamos, culpabilizado por um fato, por uma tragédia que aconteceu, porque esse navio transportava 400 pessoas, incluindo o novo governador do Senegal. Então, no início de julho, por uma alegada incompetência desse capitão, esse barco vai encalhar, né, num banco de areia. E as tentativas de largar a carga ao mar, elas não resultaram, né, também, elas não resultaram em sucesso. Também porque o capitão impediu que a tripulação, né, lançasse os canhões ao mar. E os passageiros mais importantes, eles foram colocados em barcos salva-vidas, suficiente apenas para 250 pessoas. O restante, ficou aí, né, 150 pessoas, foram colocadas numa jangada, atada a um dos salva-vidas, a um desses salva-vidas que tinha sido colocado, né? E ela submergia parcialmente pelo excesso de peso que transportava. Esse salva-vida, então, que levava essa jangada, numa dada altura, acidentalmente ou não, o cabo se rompeu, né? O cabo soltou. E o que se passou durante, né, a seguir, foram cerca de 2 semanas de pesadelo, num mar realmente, né, tempestuoso, com um tempo bem ruim, como vocês disseram, com mortes brutais e até atos de canibalismo. Quando a jangada foi encontrada, restavam apenas 15 sobreviventes. O Medusa afundou na costa do Senegal. Então, quando a gente conta isso, né? E aí você consegue voltar um pouquinho, Edna? Se a gente volta de novo no quadro, né? Essa imagem aqui, que realmente aparecia, era quase como se fosse a ideia de uma bandeira da França, né? A ideia de liberdade, fraternidade, igualdade. Mas de que igualdade a gente estaria falando, né? Já que as pessoas mais importantes do navio puderam pegar os botes salva-vidas e o restante, grande parte da tripulação, dos trabalhadores, ficaram nessa jangada. E aí, uma das coisas que a gente traz para poder pensar, né, essa memória, vocês trabalham muito com essa questão da análise documental, né, da análise de imagens etnográficas, é de pensar, esse pintor ele vai fazer de forma imaginária a encenação, né, a pintura, a representação dessa cena. Então, para a gente tentar entender, quando a gente olha agora,
sabendo do que aconteceu, a gente consegue ver mais detalhes. Alguém diz, parece que tem gente morta. Tem gente morta, sim, né? E certamente alguns que não estavam totalmente mortos, se podemos dizer assim, foram também atirados ao mar para que essa jangada pudesse permanecer, né, aí sem afundar totalmente, todos, né, viessem a morrer. Então a gente imagina como é que a partir, né, desse caráter histórico, esse pintor vai retratar essa obra. E aí olhar para uma obra, né, do ponto de vista dessa ideia de sem ter uma informação anterior, a nossa compreensão fica limitada, né? A gente perde aí essa ideia desse caráter histórico, né? Porque ela fica limitada ao que os olhos veem, à aparência. Então, quando a gente tenta fazer uma pesquisa que vai buscar, para além da aparência, esse sentido, né, de totalidade, de completude, ela é extremamente difícil de fazer, né? E mesmo que a gente pode passa próximo, por favor, da partezinha do quadro. Não, volta lá nela, Edna. Ali é um recorte do quadro. Ó. Aí você vê a tentativa de uma mão, né, segurando, agarrando ao outro, né, como se estivesse acenando, talvez, para um navio que encontrou essa jangada. Aí a gente começa a levantar possibilidades, né, para tentar ver como é que podem ter sido desesperador esses dias, né, que essas pessoas sobreviveram aí nessa jangada. Mas é uma parte também, não é o todo, né? Então, essa tentativa de conseguir dar conta da totalidade digamos, é uma busca de um pesquisador, né? A gente quer sempre, por isso quando a gente vai para uma banca, a gente diz, mas você não pensou nisso, e essa parte aqui, o que está faltando? Isso aqui você está interpretando, será que era isso mesmo, né? Então, são coisas que a gente que vai tentar, né? Uma escrita acadêmica, numa pesquisa, dar conta de um determinado fenômeno, fica ansioso, né? Em tentar organizar e compreender a totalidade de um determinado fenômeno. Por favor, Edna, agora pode passar à frente. Então, eu chego aqui nos núcleos de significação para a gente tentar pensar, né? E eu digo que vai ser super breve, por isso que eu quero abrir para a gente ir conversando sobre isso. Celine, que está aqui, é minha orientanda, e eu vou colocá-la numa fria daqui a pouco. A Celine vai defender agora dia 23, Celine? Eu estou aqui com 22. Então, e a Celine está discutindo sentidos e significados do brincar na pré-escola, e a partir daqui as professoras, na prática pedagógica das professoras. Então, eu vou desafiar a Celine a preparar um excertozinho que ela tentou fazer para a gente, pode ser só no escrito, Celine, para você ler para a gente, de fala de professoras, onde ela está tentando fazer isso. Encontrar, né, esses indicadores para a gente poder pensar o que seria esses sentidos e significados que vão ser atribuídos, né, por essas professoras e como ela, como pesquisadora, vai lendo isso, né? Então, os núcleos de significação, como procedimento de análise, ela é uma proposta, né? Uma proposta para discutir a dimensão histórico-dialética da proposta metodológica dos núcleos de significação e seus desdobramentos, como escolha metodológica, a fim de alcançar essa necessária coerência entre o método e os procedimentos. Então, quando a gente fala que nós estamos utilizando o método histórico-dialético, que eu tenho tentado trabalhar sempre nas minhas pesquisas e com os meus orientandos, e agora, a partir dessa proposta, né, dessa proposta metodológica dos núcleos de significações, dos núcleos de significação, é uma tentativa de poder compreender a forma com que as pessoas se expressam, tentando entender os sentidos, né, que elas trazem e os significados que dão às questões que elas estão respondendo, né, numa determinada entrevista, numa determinada análise que nós estamos fazendo junto a essas pessoas. Então, a professora Wanda Aguiar Junqueira
Wanda Maria Junqueira de Aguiar, desculpa. Ela é uma professora da PUC São Paulo, lá de um programa de pós-graduação, que é um programa de psicologia social, mas ela trabalha com psicologia da educação. E aí, ela é professora já nesse programa há muito tempo, foi formada por lá também. Quando ela foi fazer, em 2003, se não me engano, a tese de doutorado dela, ela cria, né, essa forma de tentar utilizar esse instrumento dos núcleos, né, de significação, tentando interpretar as falas que são ditas, as entrevistas que ela vai fazer, né, e logo depois disso ela começa a aprimorar essa forma. Junto ela traz, o Sérgio Ozella é também um professor da mesma instituição, eles participam de um mesmo grupo de pesquisa, e eles vão organizando trabalhos nesse sentido. E essa forma de analisar os dados é uma busca, né, de atrelar, né, de ser coerente com a perspectiva do materialismo histórico e da psicologia histórico-cultural. Então, ela tem feito isso, né, com muitos orientandos, e isso tem já se multiplicado em outros trabalhos, em outros grupos de pesquisa, em outras instituições. Pode passar, por favor. Então, o que a Wanda Aguiar coloca, né? O Paulo Ozella também vai dizer, o Sérgio Ozella vai dizer, o que eles têm trago, né? Que essa discussão da produção da proposta metodológica, né, de núcleos de significação, ela vai instrumentalizar o pesquisador no processo de apreensão de sentidos e significados, que são constituídos pelo sujeito frente à realidade, né? E ela tem o objetivo de discutir essa dimensão histórico-dialética da referida proposta. Os desdobramentos, como escolha metodológica no processo de construção do conhecimento científico, né, eles vão vislumbrando, assim, a necessária coerência, né, entre o método e os seus procedimentos. E, portanto, ela tem uma intenção de evidenciar, né, um posicionamento teórico-metodológico adotado na construção dessa proposta, né. Por isso que o Kozik vai dizer assim, né, que essa tarefa, né, para afirmar que, dada a não transparência da realidade, o método científico, né, é o meio graças ao qual se pode decifrar os fatos. Então, o que a gente busca através, né, desse caminho científico? É tentar traduzir, às vezes até para o próprio sujeito que a gente está entrevistando, como é que ele está significando, né, a sua fazer docente, por exemplo, o seu ato, né, pedagógico. É um meio graça, né, ao qual você pode decifrar os fatos. Por isso é que nós entendemos que a compreensão do objeto investigado ele só ocorre quando o pesquisador se aproxima das determinações sociais, históricas, culturais desse objeto, que é uma coisa tão difícil de fazer, né? Às vezes a gente fica muito na aparência. E o que isso traz para a gente, né? Principalmente, eu pude perceber no trabalho que a Rose fez com a Dilson, né, na banca, e a Dilson, vou usar você aqui agora, né, de exemplo. O que a gente estava tentando dizer? Era essa aproximação com o objeto de estudo. Ela tem que ser o mais rigorosa possível, para que você realmente tenha uma tese, para que ela seja defensável do ponto de vista, né, da ciência. Então, a gente dizia, olha, não adianta você ter um monte de dados e não conseguir combinar esses dados, cruzar esses dados, para chegar a algumas considerações que sejam realmente coerentes e relevantes do ponto de vista da ciência e do que você se propôs, né? Então, uma das questões pelos quais o campo da educação, principalmente, eu que trabalho, né, com a formação de professores e tenho orientado, né, nesse campo de formação, é de dizer que, às vezes, a gente fica muito na aparência. Quando a gente vai para pensar a prática pedagógica, no geral, a gente fica na denúncia, né, e pouco consegue ali
já tem pesquisas há bom tempo dizendo isso, né? Que a gente tem que sair da denúncia para o anúncio, tentando ser propositiva, mas aí também a gente tem um outro aspecto que é preciso ser visto com rigor também, que às vezes fica só na perspectiva de evidenciar práticas chamadas exitosas. E aí a gente não consegue perceber as contradições que tem um determinado fenômeno, um determinado estudo. E às vezes, mais do que dar respostas, a uma pesquisa densa, uma pesquisa rigorosa, seja trazer uma discussão à tona, trazer esses momentos que a gente pode chamar de contraditórios, né, nessa questão aí, né, dos fenômenos que vão ser investigados. Como então trazer isso? Pode passar um pouquinho, por favor, Edna. O que seria, né? O que se propõe? Uma análise que destaca o caráter histórico, ou seja, dialético, singular dos fenômenos sociais e humanos. Então, o que a gente quer? Né? Nós queremos uma análise que possibilite a desnaturalização dos fenômenos. Né? Então, ela é síntese de múltiplas determinações. Né? Não tem só uma resposta para aquilo. Né? Então, nós podemos pensar isso. Olha, eu fui para uma banca na UNB na semana passada e um dos orientandos da professora Kátia Curado, ele estava discutindo a questão da reconstituição e ele usava uma outra reconfiguração do trabalho pedagógico das professoras do ensino fundamental pós-pandemia. Então, ele tentava mostrar, né, como as professoras tiveram que, de alguma forma, reorganizar e reconfigurar o trabalho docente a partir da experiência vivida nos 2, 3 anos, né, de pandemia, porque a gente teve o período da pandemia, mas tem também o pós-pandemia, esse período de adaptação, de organização. Então, ele vai entrevistar professoras e ele tenta apreender junto a essas professoras, ele só tem um professor, então, estou chamando aqui no feminino, é de entender como é que elas aprenderam, como o seu trabalho pedagógico foi transformado no período da pandemia, o que ficou, né, no pós-pandemia, e como isso tem refeito, né, tem reformulado, digamos assim, ou transformado o trabalho pedagógico. Então, esse movimento, que seria aqui, ó, o que a gente quer? Que apreenda, que o pesquisador apreenda o movimento constitutivo, dialético do sujeito, subjetivação e objetivação. Como que isso é feito? Vou dar um exemplo. Essa atividade que nós estamos fazendo aqui, ela é uma atividade que ficou muito comum e regular, né? Feito à distância no pós-pandemia. Ela cresce, né, amplamente durante a pandemia, né? Era a única forma como a gente podia se encontrar, discutir, né? E depois ela também traz alguns aspectos que são, nós podemos dizer, benéficos, maléficos, né? Ela tem seus ônus e bônus. Por exemplo, na pós-graduação, a gente fazia banca só presencial. E aí a gente tinha questões que eram importantes, por exemplo, eu e Rose, ela disse, então, eu espero que a gente se conheça pessoalmente, né? Eu até perguntei se ela iria na Amped, Centro-Oeste, e ela falou, esse ano não. Mas por quê? Porque antes, para acontecer uma banca, havia o deslocamento de um grupo de professores até aquele programa, até, né, aquela instituição, e lá você também fazia outras trocas, né, às vezes um evento, outras atividades. E que hoje, né, por contingência, né, financeira, a gente tem feito cada vez menos essas atividades presenciais. Então, as bancas, os programas, tem alguns que regulamentam, dizendo, não, os professores da casa têm que estar presencial junto ao aluno na instituição, como é o caso do meu programa. Mas os convidados externos podem fazer à distância, a gente faz um formato híbrido. Esta é uma reconfiguração, né, da pós-graduação, digamos assim. Mas quantas coisas ficaram, então, lá na educação básica? E acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? Por
que a gente está tentando trazer essa questão do caráter histórico, dialético dessas coisas, né? Dessa questão singular dos fenômenos sociais e humanos? Para que não se paute nas aparências, para que a gente busque, né? Faça uma busca, busque determinações objetivas, subjetivas, que são constitutivas desses fenômenos. Então, como fazer isso? Reconhecer, né, a parte como expressão do todo e da totalidade, como articulação entre dialética das partes. Então, quando eu consigo, né, separar em partes, e aí até, né, fazer isso de forma muito, sei lá, né, cartesiana, mas eu tenho que trazer isso depois para fazer uma síntese dessas questões, para tentar minimamente dar conta da complexidade do fenômeno, né? E aí, por que a gente diz isso? Que os núcleos de significação vão permitir essa questão? Porque eles vão possibilitar que você considere passado, presente e futuro. A ideia do devir, né? Que isso vai estar presente nessa forma de análise. Então, essas questões, elas são constitutiva dessa forma de pensar, né? Essa forma de fazer análise, algumas pessoas vão dizer, parece análise de conteúdo? Parece, mas você está analisando para além dos conteúdos. E aí eles vão dar alguns passos como a gente poderia fazer, né? São 3 etapas dessa forma de chegar, né, a esses dados. Pode passar, Edna, por favor. Olha, então, esse aqui é quase uma figura que a gente estava pensando aprender mesmo, né? Dentro da perspectiva histórico-cultural, né? Como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode chegar numa síntese? Como é que a gente pode sair da aparência para a essência, né? Essas são discussões que a gente tem feito, né, nos grupos que têm estudado dentro da perspectiva da psicologia histórico-cultural, da pedagogia histórico-crítica, dentro do materialismo histórico-dialético, né? Como é que a gente pode chegar nessa, o que a gente chama, né, de apurar esses dados, que é difícil, extremamente difícil o trabalho, né? Pode passar, por favor, Edna. Aqui eu vou deixar para a gente chamar na frente, se Celine quiser fazer um exemplo para a gente poder exemplificar, um exemplo para a gente exemplificar é ótimo, Celine. Mas como é que você fez, né, das falas, como é que você vai fazer os pré-indicadores para chegar depois nos indicadores e para chegar nos chamados núcleos de significação? Você quer falar agora? Posso falar. Por favor, então. Então, eu vou colocar aqui. Então, dentro das entrevistas, né, pensando nas entrevistas e pensando para fazer essas análises, né, tanto a entrevista quanto o diário de campo, que foram utilizados e as observações que foram feitas, né? Celine, só um pouquinho, deixa eu educadamente te apresentar, né? Porque eu já te coloco na fria e nem falo nada. Imagina. A professora Celine, ela é professora da ESEBA, da Escola de Educação Básica da UFO, né, da Universidade Federal de Uberlândia, e ela já atua lá há bastante tempo, né, e aí veio fazer mestrado com a gente, veio aí no período da pandemia, foi quando ela também teve que fazer disciplinas que a gente fazia no modo remoto, né, e aí, agora que a gente está concluindo o trabalho, né, e ela vai fazer uma pesquisa na cidade de Uberlândia, com as professoras de pré-escola, sobre como as professoras trazem o brincar para suas práticas pedagógicas. E aí, Celine tem usado os núcleos de significações, tem conseguido os núcleos de significação, eu vivo pondo plural, não é? Ela consegue fazer isso de uma forma bastante, né, digamos assim, bastante fiel à proposta. Pode dizer, Celine. Então, obrigada, Altina. Nem eu não me apresentei, né? A falha, desculpa. Então, aí, dentro dessas, como eu estava falando anteriormente, né? Nós elegemos ali 3 pré-indicadores, né? Pensando em todo o contexto ali.
pensando dentro dos objetivos da pesquisa, né, os registros descritos no diário de campo, as entrevistas, as observações, que foram a concepção do brincar na visão das professoras, o brincar em seus diversos espaços escolares e a materialização do brincar no contexto escolar. Então, o que apareceu mais foram esses 3 pontos aí que nós colocamos como os pré-indicadores. E dentro dessa, um exemplo, né, dentro dessa a concepção do brincar, a gente veio colocando, né, as falas das professoras. Colocamos ali dentro ali dessas questões, viemos trazendo, né, os estudiosos, né, dentro do estudo, colocamos todos os estudiosos, principalmente que a minha pesquisa seria da histórico-cultural, abordagem histórico-cultural, e a gente foi trazendo, né, Vygotsky, fomos trazendo também Rocha e outros também para participar, né, dialogar. E aí, uma das falas das professoras, a gente trouxe, vou trazer a fala. O brincar é a base do aprendizado do aluno, porque com o brincar ele desenvolve a memória, ele desenvolve a criatividade, a interação, ele aprende a compartilhar, ele aprende a cuidar, ele aprende a organizar. Então, para mim, o brincar é a base para você aprender, né? Isso foi simbolicamente, né, a Pietra, que trouxe essa fala, e aí a gente contextualizou ali, né, trouxemos dentro desses pré-indicadores, né, e fomos trazendo as falas que mencionava essa concepção de brincar, fomos trazendo ali para dentro, para dialogar com os autores e fazer o comentário, né, aí eu coloco embaixo os comentários da Pietra, né, que é a Pietra que disse, evidenciam a compreensão, né, sobre o papel do brincar no desenvolvimento infantil. A fala da professora indica que o brincar é muito mais do que uma atividade lúdica, né? É uma ferramenta essencial para o aprendizado, para o desenvolvimento integral dessa criança. Então, assim, um dos exemplos, né, que eu trago, e depois em outros pré-indicadores também, o brincar em seus diversos espaços escolares, trago os espaços escolares que, né, dentro dessas escolas, né, são destinados ao brincar. Trago também depois a materialização do brincar no contexto escolar, como que esse brincar se materializa, se ele se materializa somente dentro da sala, ou de que forma que esse brincar se materializa. Trago também as falas das professoras e os autores também para dialogar, e o que eu observei até as crianças, né, ali no momento do brincar. Então, é isso, Altina. Assim, um pouco, né, do meu trabalho, do nosso trabalho. Então, uma das coisas que a Wanda Aguiar coloca, né, Sérgio Rosella, é que há 3 etapas fundamentais nessa forma da gente pensar os núcleos, né, de significação. O que seria a primeira etapa nessa proposta? É o levantamento dos pré-indicadores. Então, uma das tarefas que a gente faria, né, é pegar todas as nossas respostas, os nossos dados, fazer aí uma leitura flutuante, tentando marcar, né, para quem é muito habilidoso, com o computador já faz isso tranquilamente, né, com os arquivos, mas para quem não, como eu normalmente faço de forma manual, vou vendo lá nas respostas, quais seriam, né, nessa leitura flutuante que a gente faz, essa leitura mais rápida das respostas, do que é colocado nas entrevistas, o que seria esse pré-indicador, né? Então, seriam essas palavras que se repetem e elas vão indicando alguma possibilidade de núcleo de significação. Depois, uma segunda etapa é a sistematização desses indicadores, porque eles vão possivelmente virar o que a gente chama, né, dos núcleos de significação.
Então, com alguma forma, essa importância do brincar aí que a professora diz, né, para a Celine vai tentar verificar como é que isso aparece também na prática pedagógica dessa professora, se realmente isso que é dito, isso aparece no seu fazer, né? Como que essa professora vai depois? Ela faz uma primeira fala sobre como é que ela conceitua o brincar, o que ela compreende por brincar. Mas depois há outras questões que essa professora vai nos ajudando a digamos, trazer, né, às vistas, às claras, o que ela considera tão importante no brincar. Edna, passa um pouquinho, que eu acho que tem mais uma aqui que eu tentei dizer, né? Então, quando a gente pensa, né, que nesses itens específicos, discutir o processo de constituição das formas de significação da realidade pelo sujeito, é também explicitar a necessidade de construir um procedimento metodológico que possibilite ao pesquisador apreender esse processo para além do empírico e que, assim, permita-lhe passar da aparência das palavras, né, dos significados. Então, essas palavras, elas são os significados que são dados por esta pessoa, a sua dimensão concreta, os sentidos que essa pessoa assimila e tem como, né, o que foi dito. Então, a gente costuma dizer que a gente não está avaliando só a fala da pessoa, a gente está tentando entender a pessoa, a compreensão de humanidade, da forma como essa pessoa se coloca. Então, o que a gente faz, né, para a realização desse pretendido movimento de análise? Os significados, para a Aguiar e Ozella, né, os significados constituem o ponto de partida. Então, o significado, que é essa aparência, né, ela é esse ponto de partida, por isso que a gente levanta esses pré-indicadores para depois chegar, então, né, nessa construção, na sistematização desses indicadores e depois na sistematização dos núcleos, porque aí o que a gente faz, né? A gente tenta compreender, né? Os significados são histórica e socialmente determinados, não se produzindo a si mesma, né? Os autores afirmam que eles contêm mais do que aparenta. Por isso, os significados de uma palavra não se reduz nem à dimensão linguística do pensamento, nem à dimensão intelectual da fala. É para além disso, né? Então, é uma complexidade dentro desse referencial da psicologia histórico-cultural, tentar fazer essa compreensão. E lógico que antigamente, né, uma das coisas que Wanda Aguiar sempre diz é que a gente fazia essas avaliações, esses levantamentos dos pré-indicadores, sempre procurando a contradição. Né? Era quase que como se eu tivesse, assim, como pesquisador, vamos perguntar aqui onde ele escorregou, vamos tentar investigar onde é que foi isso. Lógico que essa pessoa vai ter esses momentos de contradição, porque é isso, nós somos humanos, somos sujeitos de contradição, né? Por excelência. Então, isso vai estar colocado. O que a gente tenta fazer com a pesquisa é realmente trazer, né, essas questões que estão lá colocadas, os sentidos que a pessoa põe, né, e que muitas vezes ela não percebe. Então, um trabalho, né, de entrevista, de análise, um documento também tem isso. Que um documento, por si só, ele não apareceu da noite para o dia em cima de uma mesa, uma lei não foi colocada, ela foi produzida num determinado contexto, por determinadas pessoas historicamente constituídas, né, num determinado momento histórico, econômico, social, que vão produzindo essas questões. Então, ao analisar esses documentos, que parecem mudos, né, a gente tem que também trazer, né, sair dessa dimensão da aparência para a essência. Por isso que é tão importante levantar toda essa historicidade, se a gente pode assim dizer, de produção destes documentos, dessa legislação, né, dessas outras formas que foram feitas essas produções. Que eu vejo que na história da educação, então, se faz isso muito bem. Eu assisti a fala da professora Raquel, né, que acho que eu tinha dito aqui para uma das meninas que tinham
tinha feito a condução da fala, né, da professora, e ela estava discutindo as mulheres, né, biografia das mulheres. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente tentar trazer para as nossas pesquisas. Eu acho que eu encerro aqui. Passa só um pouquinho, Edna. Eu deixei quase que no finalzinho, né? Pode deixar isso, pode voltar lá. Depois, se eu tiver, eu trago, né? O que a gente tenta trazer com essa clareza e intencionalidade? Essa tentativa, né, de fazer essa discussão que faça isso, sair da aparência das palavras, né, que é os significados que as pessoas vão atribuir, né, ao que elas estão dizendo, para a sua dimensão concreta, para esses sentidos, tentando apreender como, né, isso fica para aquele sujeito. E como nós, pesquisadores, poderemos ser, digamos assim, investigativos e completos para não ser levianos com os participantes, com os sujeitos da nossa pesquisa. Então, como é que a gente pode, junto com o que eles dizem, tentar traduzir essas entrevistas, né, esses estudos desses documentos de uma forma mais completa possível e com mais coerência, sem ser, né, de forma superficial. Uma das críticas que as pesquisas em educação têm trazido, né, ultimamente, é que a gente não tem conseguido fazer isso, né? Nós fazemos uma pesquisa bastante descritiva, né? E aí, quando a gente chega para finalizar esse trabalho com as análises, né, sendo autor do seu próprio trabalho, trazendo ali o seu referencial teórico para te ajudar a desvelar aquele fenômeno, né, a descortinar o fenômeno, a gente não tem conseguido fazer isso. Então, são boas pesquisas do ponto de vista da descrição. A gente consegue fazer isso quase com perfeição, de caracterizar o locus da pesquisa, os sujeitos, né, participantes da pesquisa, mas a gente não consegue traduzir isso, né, em uma sistematização, em considerações, em conclusões que sejam coerentes com o que realmente foi investigado. Então, a busca pelos núcleos de significações, e a Wanda Aguiar gosta sempre de dizer, né, eu até encaminhei um texto para o Adilson passar para o grupo, um artigo que eles publicaram na RBR, que é uma revista de estudos pedagógicos, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, eles fazem uma discussão dessa apreensão dos sentidos, e na tentativa de aprimorar essa proposta dos núcleos de significação, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Uma das críticas que são feitas, e aí eu preciso dizer, né, o COSIS mesmo vai colocar, que o materialismo, né, uma das críticas que as pessoas apontam é que a gente fica muito na crítica, né? E aí não tenta traduzir isso em possibilidades de fazer, né? De sistematizar. Então, como fazer isso? Acho que essa é uma busca que a professora Wanda Aguiar, o Sérgio Ozella, que são digamos, os fundadores desse procedimento, têm buscado nas suas pesquisas. Eles têm feito isso agora muito com grupos, né? Uma tentativa de ouvir, né, pesquisas em grupos de professores, em grupos de gestores, ampliando um pouco mais a questão de trabalhar só um participante, só um sujeito, e fazendo esse levantamento individual. Mas eles trazem essa discussão para o grupo, para tentar mostrar que, às vezes, a fala de um participante num determinado grupo pode reverberar de um jeito para um outro participante. Como isso vai aparecer nos dados, né? Pode trazer outros sentidos, né, para esse sujeito que também vai responder isso, estando, né, num grupo, respondendo a uma questão no grupo. Eles têm feito isso em educação, em grupos de gestão, no município de São Paulo agora, um trabalho grande que eles têm desenvolvido, uma pesquisa em rede. Bom, espero para a gente conversar mais. Eu queria que vocês tivessem feito algumas
intervenções, mas aí a gente pode ir conversando. Vamos ver o que a gente pode, então, o que a gente pode, o que a gente pode juntar dessa ideia da memória, né, que a gente trouxe no início, com que a gente responde a uma pessoa que está nos indagando sobre um determinado fenômeno, o que a gente pode trazer dos significados que a gente traz, né, de alguma questão, e o que realmente aquilo, que sentidos aquilo tem para a gente como pessoa. Então, vamos lá, meninos. Bom, obrigada, Altina. Nós vamos continuar aí, vamos ver se o pessoal quer fazer perguntas, quer comentar alguma coisa, sugerir que você fale mais alguma coisa. Pode ser, Karina. Ah, tá. Primeiro, eu quero parabenizá-la, professora, pela aula, assim, excelente. E quando a senhora falou que nós devemos sair da aparência para a essência, eu lembrei de um autor que a gente trabalha muito aí na UFGD, que é o Legoff. Quando ele fala que nós fazemos história através da memória, né? E principalmente a memória coletiva, ela é um instrumento, né? Ela é um objeto de poder, né? Então, isso, assim, eu achei que assim, ficou bem explanado, é um diálogo, o que a senhora falou, que eu lembrei do Legoff. Eu adoro o negócio. A gente tem Uhum. uma disciplina que a gente faz aqui do Educação e Conhecimento, é os intelectuais na Idade Média, não sei, um deles que os alunos também ficam muito encantados com o que ele traz, né, para a gente discutir. Karine, você está trabalhando com o quê? Como é que é o seu... Eu sou orientanda da professora Alessandra, Uhum. e nós estamos trabalhando a história de uma instituição escolar, a história e a memória de uma instituição escolar municipal aqui de Dourados, que ela foi a primeira instituição de tempo integral aqui da cidade de Dourados. Então, nós vamos contar essa história através da perspectiva da nova história cultural, bem, assim, bem interessante. É como se é meu filho, né, então. Filho é sempre, né, a gente sempre acha muito É, bonitinho, muito organizado, né? verdade. Mas fico pensando isso. Então, uma pergunta para você. Essa escola de tempo integral, ela não é dos últimos modismos dessa escola integral que a gente está tendo, ela já é Não, antiga, não, né? é, Então, de, acho que isso é uma questão interessante já para você pensar, né? Por que isso? Por que agora isso volta à tona, essa ideia de escola integral, né? Eu já estou uhum, metendo o bedelho, mas tentando pensar. Ela não, tem essa ideia e agora quase sempre a gente vê nas falas, principalmente em época de eleição como agora, né? Uma discussão que aponta como se a escola de tempo integral também fosse, né? Uma solução para todos, né? A não, panaceia para todos. Então, essa deve ser. Por isso já é uma questão diferente, né? Dela ser uma instituição. sim, que ela já é trabalhada desde 1950 aqui no Brasil com Anísio Teixeira, então tem que ser explorado essa história, e como a senhora falou, ela não é a salvação, e nós temos uma história, o antes, o agora e talvez o depois, né, a memória mesmo e a história, essa união. Sim. Eu acho que eu fiquei um pouco, devo dizer que eu fiquei um pouco ansiosa em falar, porque quando a gente traz essa perspectiva de análise, né, essa dimensão histórico-dialética da proposta dos núcleos de significação, ela, lógico, ela está atrelada a um referencial teórico do materialismo histórico-dialético, que nem sempre é um referencial né, que todo mundo abarca, geralmente tem muitas críticas. Mas eu creio, aí já é uma defesa pessoal, né, que essa forma de pensar os núcleos é uma forma bastante séria do ponto de vista de fazer análise dos dados, né?
Então, ela traz aí, lógico, uma ligação direta com o materialismo, história dialética, conhecimento, mas ela é rica ao pensar essas minúcias e da gente tentar mesmo depreender aquele fenômeno o máximo possível, tentar dar conta dessa completude, mesmo sabendo que isso é impossível chegar, né? Mas o que eu posso trazer de mais, né, de mais completo do meu estudo? Então, essa, Karine, é um desafio que eu acho que todo estudante que está fazendo um trabalho acadêmico, uma dissertação, uma tese, tem que trazer, né? Vou eu de novo só no Adilson aqui. A Alessandra ligou, não sei se ela quer falar, mas lembrando do Adilson. Uma das perguntas que não me sai da cabeça, e imagino que Rose já deve ter discutido isso com ele, que Adilson, ao fazer uma discussão de pessoas não escolarizadas, mas que construíram, galgar todo um caminho na sua história, né, e que foram os participantes da pesquisa do Adilson, e aí um dos professores, a Alessandra também lembra, falou isso na banca, de dizer assim, então você está advogando que o processo de escolarização não é tão importante assim? Dá para alguém se dar bem, digamos assim, sem ter passado pela escola? Porque, às vezes, a gente está organizando alguns dados e a gente está indo por um caminho que a gente nem vê que é aquilo que a gente está dizendo. E aí um pesquisador mais experiente vai dizer, então é isso que você está falando? Tudo bem, se for, então você tem que organizar a sua tese nesse sentido, mas se não é, você vai ter que, né, contrapor. Então, essa é uma atitude importante da gente tentar, né, se apropriar dos dados que a gente tem mesmo e para dizer onde é que a gente quer chegar, né? E às vezes eu estou brincando, Adilson, mas às vezes a gente está defendendo uma tese e nem está sabendo que está defendendo aquela tese, né? Não, tá tranquilo, Tina. Se você já terminou de fazer essa intervenção aí, peço permissão aos demais colegas, peço permissão também à professora Rose. Eu anotei, assim, várias coisas que você falou aí, Tina, e, assim, essa fala sua foi muito, muito potente, né? Principalmente quando eu fiz uma primeira leitura, a qual você sugeriu, que eu socializei com a turma, eu vi que os autores, né, eles trabalham também aquela primeira questão relacionada à questão metodológica, quando eles vêm trabalhando as categorias, e eles separam a mediação, historicidade, sentido, significado. Isso é muito importante, isso é uma das questões que me chamou a atenção relacionado em separar as categorias. E, assim, não é comum a gente ver no meio acadêmico, quando nós estamos fazendo as nossas pesquisas, nós fazermos determinadas confusões. Espera aí, em qual categoria eu vou trabalhar para poder chegar ao clímax, ao ponto principal da minha pesquisa? De repente, a categoria que eu estou tentando trabalhar não é aquela que realmente vai dar conta da resposta da minha pesquisa. Aí, quando acontece isso, Tina, eu me pego também a umas questões que você falou aí, relacionado à questão da totalidade, né, que seria uma categoria fundamental aí dentro desses fenômenos sociais, dentro do materialismo histórico dialético, né, que vem trabalhar de forma a pensar esses fenômenos sociais. Então, a totalidade é uma categoria. Só que quando nós pensamos nessa totalidade enquanto categoria, aí logo adiante você fala assim, os dados, meu Deus, e como que eu vou trabalhar com esses dados? Mas você também já deu a resposta para nós, né? Quando você fala separar os dados, fazer partes e fazer uma síntese. E ao fazer essa síntese, eu começo a entender que a pesquisa, nós não damos conta dela em sua totalidade mais ampla. É realmente separar essas categorias, entendendo que essa metodologia, né, quando ela trabalha com esses processos sociais ao longo da história, ela também vai trabalhar com aquilo que você falou, que são as contradições, os processos, né, materiais dos contraditórios. Aí nós chegamos a um outro ponto, ao qual você falou bem no finalzinho aí, que seria os nossos trabalhos, eles têm conseguido fazer um trabalho mais dissertativo. E muitas das vezes eles pecam. Será que não seria quando a gente realmente faz essa confusão
entre separar aquelas categorias que realmente dê conta do nosso trabalho, da nossa pesquisa? Difícil, Adilson, porque a gente fica sempre pensando assim, né? Na tentativa de que a gente quer, né, algo que nos permita penetrar no real, né? Objetivando não só compreender a relação sujeito-objeto, mas a própria constituição do sujeito. Então, produzindo então esse conhecimento que se aproxima do concreto, dessa síntese de múltiplas determinações. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me atrai ao fazer pesquisa, né? É porque realmente você está desvelando, como você falou lá do paradigma indiciário do Ginsburg, né? Você tá fazendo algumas descobertas, investigações meio Sherlock Holmes, meio Freud lá que ele segue, e outros. Você está buscando essas minúcias, esses indícios, né? Esses sinais que são dados. Então, a expertise de um pesquisador está nessa condição, né? Às vezes eu tentei trazer aquele quadro para mostrar para vocês assim, antes da gente saber a informação, a gente olha para o quadro de um jeito. Depois, quando a gente sabe a história, você já vê muito mais coisas, né? E eu penso que a teoria faz isso com a gente. Quando a gente domina aí ou pelo menos tenta dominar um determinado referencial, você passa para os seus dados, depois você vai lá no seu referencial e você olha os seus dados de novo com uma amplitude, com uma visão muito mais, né, mais rica. E essa acho que é uma das características do pesquisador, né? Uma das coisas que a gente sempre faz aqui, imagino que aí no programa também, vamos fazer um levantamento bibliográfico, vamos fazer, sei lá, o povo está chamando de estado da arte, estado do conhecimento, né? Então, vamos fazer isso. Mas para que você faz isso? Não é só para você saber que outras pessoas estão pesquisando ou já pesquisaram o mesmo tema que você, mas também para conhecer outros autores, para eles fundamentar e sistematizando o seu trabalho. Então, o que eu tenho percebido é que assim, os trabalhos estão ficando muito estanques. Você faz um primeiro capítulo de uma introdução, você faz um levantamento biográfico, faz super organizadinho, quase organiza, depois você faz, né, seu caminho metodológico, ele chega numa conclusão. Mas você não consegue, as partes do trabalho não conversam. Então, você não tem um todo, você tem seções, capítulos muito separados um do outro, né? E essa tem sido uma dificuldade, acredito eu, né, nos trabalhos de mestrado. Talvez pela rapidez com que a gente tem feito com que em 2 anos tem que se produzir, tem que fazer isso, né? Por todas as dificuldades que a gente tem de estar trabalhando, com a pouca dedicação a um tempo de estudo, né? Mas eu sou da época que o mestrado ainda era, né? Tudo bem que eu terminei com 3, que já estava finalizando, mas a gente já estava fazendo, o mestrado ainda podia ser de 4 anos, olha que coisa diferente, né? Para alguém fazer em 2 anos e quanto menos tempo possível, que a gente vai tentando cumprir todos os prazos da CAPES, da Sucupira e de outras coisas mais. Então, fica difícil, né, fazer realmente com densidade um trabalho de pesquisa. Karine, você levantou a mão? Karina, né? Karina, desculpa. Eu acho que ela não abaixou daquela hora que ela falou. Mas eu gostaria de fazer um... Bom, primeiro, dizer para o Adilson que ele não se entusiasme de achar que agora ele vai fazer um trabalho, tentar entender o materialismo histórico dialético, que isso já me deu medo, isso já me deu angústia, porque, Altina, não falta tanto tempo, agora vai que ele resolve tentar entender isso, me desesperei aqui, mas está ótimo. Gostaria de te agradecer muito sobre isso. É um trabalho muito interessante que você traz, é um desafio bem, com certeza, volumoso aí para a equipe, né, para o grupo que está trabalhando com essa perspectiva.
Mas eu queria voltar naquilo que você falou, pegando um ponto que, assim, talvez conectando um pouco a proposta que vocês estão desenvolvendo, metodológica, com a questão da história da educação, né? Um pouco, ou com a questão da memória, se quiser falar assim. É que você diz assim, que é possível estudar um documento, ou documentos, mas você disse um documento, a partir de núcleos de significação. Então, claro, eu pensei algumas coisas, né? Mas eu gostaria que você dissesse o seguinte: afinal, eu localizo núcleos de significação nas coisas do mundo, escritas, faladas, fotografadas, imagens, não sei, que tudo é documento, né? Eu identifico esses núcleos, ou eu produzo núcleo, ou esses núcleos, eu é que produzo esses núcleos, entendeu? Assim, é que você falou um lado e o outro, mas eu queria insistir que você falasse um pouquinho desse aspecto. Não sei se me fiz entender assim, na questão. Vamos ver se eu entendi. Eu acho que eu vou, talvez isso. Esses núcleos, eu vou evidenciando esses núcleos. Eu acho que eles estão lá, sabe? E aí a expertise, a maturidade do pesquisador, que eu não me considero ainda nessa abordagem, né, de forma nenhuma, mas uma das coisas que eu tenho tentado fazer, eu estou discutindo, por exemplo, avaliação em larga, nessa pesquisa, no pós-doc, avaliação em larga escala na educação infantil nos documentos oficiais. Então, eu estou tentando, a partir dessa proposta, né, de análise, tentar entender os documentos que foram produzidos no âmbito, né, dos documentos oficiais, no governo federal, e também a partir de instituições e associações acadêmicas. Eu peguei aí a ANTED e peguei os fóruns de educação infantil, né? Que aí ele vai o MIEB, que é o Movimento de Interfóruns de Educação Infantil, duas instituições acadêmicas, né, sociais, como é que elas vão produzindo, então, documentos que vão dar este sentido, né, na verdade, significados, e aí tentando atribuir os sentidos que elas dão para isso. Como é que está sendo produzida uma proposta de avaliação para a educação infantil no âmbito do SAEB. Ela começou a partir de 2019 e nesse ano ela já tem se organizado de forma mais, digamos, de forma mais presente nas escolas, né? E aí eu tenho que fazer toda uma consideração desses documentos. Talvez você tenha razão em perguntar assim, esses núcleos existem, eu só evidencio ou eu estou produzindo núcleos, né? Eu acho que eles existem, eles estão lá colocados nesse material e a forma como elas vão sendo publicizadas, esses documentos. Então, eu estou precisando compreender, né? Eu pego aí desde 2000 a 2020, que é quando a gente começa a falar primeiro na questão da organização do SAEB, da avaliação em larga escala na educação como toda, educação básica, e agora como isso está se materializando na educação infantil. Então, acho que talvez por estar passando por isso, eu estou achando mais difícil fazer isso via os documentos, né? E via essas entidades acadêmicas e sociais, como o MIEB, por exemplo, se coloca como uma instituição, né, como uma instituição não governamental, social, como é que ela tem produzido documentos, né, em torno dessa temática. E como a ANTED também tem se colocado, né, a partir da compreensão e das ações que ela tem. E aí, esses documentos que são feitos pelo INEP, pela Secretaria de Educação Básica, tentando analisar essas propostas. Mas eu estou respondendo muito, digamos, muito a partir de uma compreensão pessoal, né?
que esses núcleos eles vão ser formalizados, mas lá já estão colocados, né? Qual a compreensão, por exemplo, de avaliação, de desenvolvimento, de aprendizagem, né? Do que seria para a infância que esses documentos anunciam. Mas nada como diria o goiano, como uma experiente estudiosa da história da educação que tem toda essa gama de visão nos documentos, né? Então, penso que... Não, é que realmente porque eu achei muito interessante a proposta, achei que... Bom, a primeira coisa que a gente entra em contato em relação a referencial é o materialismo, historicamente, inclusive, ele esteve forte durante muito tempo nos programas e tudo, né? Uhum. Mas nunca trabalhei nessa perspectiva, então não posso dizer nem que conheço muito. Mas a história cultural, a psicologia cultural, sim, gosto, faço algumas leituras, acho que Gonzalez Rey também nessa perspectiva, né? Tem alguns trabalhos interessantes, a UFMS também aqui tem alguns professores que trabalham nessa perspectiva, mas assim, eu nunca tinha visto nenhum trabalho nesse sentido mais mão na massa, sabe? Assim, que eu achei que o que você falou foi bom, tudo certo. A gente entendeu, né, essa coisa de ver e voltar lá na realidade, tentar então interpretá-la, excelente. Mas parece que não tinha uma coisa mais materializada, assim, exemplos capazes de dizer para a gente, puxa, mas como é que eu faço isso de uma forma não tão complicada, porque parece muito complicado. Então, eu achei interessante a proposta que vocês estão começando aí, né, fazendo já há um tempo um trabalho, e que com certeza pode trazer contribuições bem interessantes. E essa ideia de significação, eu acho que ela também não está muito distante de uma discussão de alguns referenciais, né? Esses referenciais mais pós-críticos, se é que eu posso dizer isso, ou mais abertos, que eu acho que parece interessante, que ele caberia em vários, assim, é um termo que, inclusive, é da filosofia pós-crítica, é um termo usado aí por, né, vários teóricos mais contemporâneos e tal. Então, assim, não sei, né? Eu não sei, eu não teria esse tempo mesmo de ir atrás, de ler um pouco mais. É que você está fazendo um pós-doc, né? Nesse rumo, né? Nessa muito bom, tentativa de analisar os documentos. Você falou do Fernando Reis, né? Fernando Gonzalez Reis foi meu professor no mestrado. Então, ele era lá na UNB, ele era assim uma sumidade, o povo gostava muito dele, mas ele era uma das pessoas que os materialistas, né, os marxistas mais convictos ainda criticavam, porque ele traz muito essa questão da significação, do sentido da subjetividade, ele traz essa discussão, trazia, né, muitas dessas discussões de seus escritos. E aí, uma orientanda minha ela defendeu agora, eu posso até enviar para o grupo, a título de consulta, ela fez uma dissertação de mestrado, é a Luciana Almeida, e aí ela fez uma discussão sobre a questão da inclusão na docência, né, no ensino superior. Como que os professores no ensino superior, né, têm percebido essa questão da inclusão, como isso tem afetado o trabalho docente no ensino superior. E ela faz uma pesquisa na Católica, em Goiânia, na PUC, Goiás, né? E, modestamente, ficou um trabalho bem bom. Nós convidamos a professora Wanda Tava, a professora Kátia, da UNB, que já trabalham com os núcleos de significação há um bom tempo, e aí elas acharam que ela tinha conseguido construir bem, né, esses núcleos no final, a partir do trabalho que ela faz com os 12 professores que ela entrevista e como é que eles vão dizendo dessa experiência dele com a questão da pessoa com deficiência no ensino superior. E aí eu vou mandar para o grupo
E aí você vê, se alguém quiser consultar um pouco mais, tem as referências, ela fez um estudo mais apurado do que já tem sido produzido sobre essa proposta, né? Agora, só um nome para você, chama Júlio Ribeiro Soares, é um professor da Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem trabalhado só com a questão dos documentos, a partir da análise dos núcleos significativos. Ah, é? Júlio? Júlio Ribeiro Soares. Júlio Ribeiro Soares, lá da UFRN. E aí ele tem feito um trabalho interessante. Estou até em contato para pegar mais um material que eles estão desenvolvendo. Obrigada, Altina. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Porque nosso tempo também está meio curto já, né? Uns 15 minutinhos aí, ou um pouquinho mais para a gente terminar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Ou podemos liberar a Altina para aterrissar, porque ela, né, chegou de viagem, tá aqui já, não deve estar fácil. Ainda estava com a cabeça lá na Paraíba, até hoje, que é segunda-feira, parece que todas as coisas apareceram, né? Verdade. Alessandra, quer fazer algum comentário? Agradecer aqui. Altina, eu gostaria de agradecer pela excelente exposição feita. Para mim foi um momento assim de muito aprendizado no seu trabalho, algo assim novo, mas muito interessante acerca dessa questão de memória. Então, eu quero agradecer aqui em nome do grupo também, em nome da professora Rose e do Adilson, que nos deram essa tarde uma excelente discussão. Agradeço muito pela sua participação. Muito obrigada. E parabéns. Aprendi. Foi novo. Imagina, Alessandra. Eu que adorei. Falei, gente, onde eu me meti? Aí no final de semana eu fui ver, entrei no grupo de vocês, entrei no Instagram, entrei lá no. Onde mais? Estava vendo, eu falei, gente do céu, olha só quanto trabalho esse povo faz. Aí eu falei, pronto, agora toma, né? Vamos embora participar do grupo. Mas achei muito interessante as lives que vocês deixaram gravadas, né? E eu que acabei aprendendo muito, Alessandra. Muito obrigada, então.